Aí vem uma querida aqui e coloca: minha idealização é viver um relacionamento com respeito, sem traição. Será que é querer demais? Querida, é interessante o que você coloca. Deixa eu te falar uma coisa de coração. O meu primeiro casamento, ele terminou de maneira muito tumultuada. E de uma certa forma, comigo tendo todas as razões para viver de modo traumatizado e ressabiado para começar uma nova relação. Mas uma coisa eu aprendi, para que eu não vivesse alimentando traumas e, por conseguinte, criando defesas que, na sua maneira indiscriminada de nos defender de possíveis ameaças, acabam nos defendendo, às vezes, da própria vida. Então, nessa direção, eu cheguei a uma conclusão. Ninguém tem o poder de me trair. Ninguém. Sabe por quê? Porque eu aprendi que traição é algo que cada um faz consigo mesmo. Sim, só eu posso me trair. Porque só eu posso contrariar a minha própria proposta consciente de ser, de modo que, se eu assim fizer, eu estarei debitando do meu próprio caráter e da minha própria essência. Aí você me perguntaria: mas Felipe, e se a pessoa com quem você está te trair, isso não é uma traição? Não, ela está traindo a ela mesma. E isso me deixaria muito triste, obviamente. Porque, nesse caso, eu vou pensar a razão dessa traição, em que contexto aconteceu, e dar tempo ao tempo para observar como o meu sentimento vai se comportar. E se haverá possibilidade de reconciliação, ou se o mal menor em relação ao que aconteceu, do modo como aconteceu, o mal menor seja a separação. Porque, minha amiga, se no que diz relacionamento afetivo, você ficar criando idealizações que dizem respeito ao modo como o outro faz gestão da sua própria integridade, você estará sempre num caminho escorregadio e ameaçador. Porque o outro é uma variável que a gente não pode controlar. É por isso que Jesus nos chamou a conhecer a árvore pelos frutos. Para que a gente, olhando e depreendendo os frutos, vendo indícios de comportamento, a gente possa evitar de entrar em rabudas que se colocam na nossa vida como tragédias anunciadas. Agora, por exemplo, eu estou casado. Inclusive, hoje, há mais tempo do que foi o meu primeiro casamento. Amo a minha esposa, né? E vivemos bem. Mas, tendo passado pelo que eu passei no meu primeiro casamento, nunca peguei o celular da minha esposa. Você pode perguntar para ela, Michele, minha esposa. Eu nunca peguei o celular dela, nunca fiquei fuçando, nunca, porque o meu maior inimigo, ele não mora do lado de fora, ele mora do lado de dentro. Sou eu mesmo, que me boicoto com os meus próprios ciúmes, com os meus próprios medos. Sou eu que, com as minhas imaginações, fico interferindo na minha paz. Até porque eu só... No que diz respeito a relacionamento, minha amiga, entenda uma coisa. Chega um momento que a verdade sempre se manifesta. Não precisa correr atrás, porque a verdade aparece. E quando ela aparece, aí não tem para onde correr. Seja lá o que surgiu, aquilo vai precisar ser tratado. E como eu não tenho medo de viver na verdade, eu dou liberdade para a verdade, se tiver que ser, surgir. Porque, como diz Paulo o apóstolo, tudo o que se manifesta é luz, e só na luz
as coisas podem ser tratadas. Logo, querida, no que diz respeito a um relacionamento, pense muito mais na direção de você não se trair do que ficar criando uma idealização em relação a como o outro faz gestão da sua própria integridade e do seu próprio caráter. É lógico que isso não vai te levar a fechar os olhos para uma análise, para um discernimento de com quem você está se relacionando, principalmente no início. Mas viver com essa preocupação é se auto-sabotar na sua imaginação com algo que talvez jamais possa se concretizar, né? Portanto, de fato, isso que você está falando, pelo incrível que pareça, é querer demais, sim, querida. Sabe por quê? Porque isso, gestão da integridade alheia, não depende de você. Só depende de você fazer uma avaliação mínima se a pessoa tem coerência, se a pessoa tem posicionamento e se ela te transmite confiabilidade. No mais, deixa o rio fluir, porque a pessoa te trair, ela está dando um tiro no próprio pé. Porque esse termo corno só se torna corno quem não se ama, querida. E uma vez não se amando, não leve em consideração o fato de que o outro está rejeitando e vive querendo fazer questão de manter próximo alguém que está sendo tóxico na sua vida. Aí sim, isso é ser corno. Mas alguém que é traído e preserva a sua dignidade e toma posicionamentos, seja na direção da separação ou seja na direção do conserto, essa pessoa nem de longe é corna. É uma pessoa lúcida e que se ama e que adquiriu sabedoria na vida para que a burrice e a limitação do outro não se tornem razões de inferno na sua própria existência. Porque eu não vou carregar uma culpa e um transtorno daquilo que não me cabe. Consegue entender? Estou apenas te propondo um outro panorama, um outro ângulo de visão, para que você possa analisar a situação e de repente chegar a uma conclusão mais plausível. E aí coloca, pior, já traiu 3 vezes e não aceita a separação. Aí é que tá, querida, né? Aí a mesma pessoa que me escreveu a idealização acima colocou aqui, pior, já traiu 3 vezes e não aceita a separação. Querida, desculpa, ele não tem que aceitar, tá? Procure um advogado. Isso pode ser feito de maneira unilateral, ok? Eu creio que ainda aqui subjaz uma perspectiva de dependência do modo como o outro tem que querer ou deixar de querer para que certas coisas óbvias sejam resolvidas na sua vida. E aí, pensando dessa forma, só idealizando alguém, fazendo gestão da sua própria integridade na direção de te favorecer, o que não é o ideal, querida. Ele já te traiu 3 vezes, e eu creio que até muito antes disso já haviam sintomas de desconexão entre vocês. Pelo amor de Deus, não fique nessa dependência dele querer se separar a fim de acabar uma coisa que já terminou há muito tempo. Porque é sendo judiada dessa forma que você está cultivando um pavor que, se chegar lá na frente, der na telha dele de se separar, tá você aí afetivamente toda aleijada para recomeçar, cheia de medos e de traumas, não se permitindo a uma série de coisas. Procure também, querido, uma psicoterapia, mas juntamente com isso um advogado. Vai ouvir os seus direitos, querida.
Você tem muito mais poder nesse tabuleiro do que você está pressupondo que tenha, ok?